Olá, turma. Correção da prova online do dia 18 de maio de 2021. Primeira questão. Considere o tetraedro regular ABCD abaixo. O cosseno do ângulo formado entre os planos que contêm as faces ABD e CBD é? Então, você está vendo que os planos que contêm essas faces se intersectam na reta que contém o segmento BD. Então, para definir o ângulo formado entre esses planos, a gente tem que traçar as perpendiculares, né? Então, uma perpendicular contida no plano de baixo, uma perpendicular ao segmento BD, contida no plano de baixo, e uma perpendicular ao segmento BD, contida no plano de cima, né? No plano que contém a face ABD. Então, aqui, 90 graus. Ok? Então, veja que essa linha vermelha, né? Vamos chamar aqui de M, ponto médio, né? Pega bem no meio. Esse CM, a linha vermelha, ela é a projeção da linha azul no plano de baixo, né? Belezinha? Então, o ângulo que eu quero, o cosseno do ângulo que eu quero é esse daqui, né? Cosseno de alfa. Tá? Então, se a gente olhar para o triângulo ACM, a gente resolve essa questão fácil. Por quê? É um tetraedro regular. Então, todas as arestas aqui têm o mesmo tamanho. Então, se eu chamar essa aresta de A, todo o resto também será chamado de A. De modo que o triângulo ABD e o triângulo CBD são triângulos equiláteros de lado A, né? Esse triângulo é um triângulo equilátero de aresta A, né? De lado A. Então, o AM é igual ao CM e a altura de um triângulo de lado A. Então, medirão A raiz de 3 sobre 2. E aí, se eu quero cosseno, basta fazer a lei dos cossenos nesse triângulo aqui. Também é um caminho, né? Você podia também achar a altura do tetraedro regular, tinha outros caminhos. Mas a lei dos cossenos me parece bem rapidinha. Então vamos lá? Aplicando a lei dos cossenos no triângulo ACM. Então a gente vai olhar para essa aresta, A ao quadrado, é igual a AM ao quadrado, que é o A raiz de 3 sobre 2. Esse cara ao quadrado, posso pôr direto aqui, ó, A quadrado vezes 3 sobre 4, elevei ao quadrado, mais CM quadrado, CM é a mesma história, A quadrado vezes 3 sobre 4, menos 2 vezes o AM vezes o CM, ou seja, A raiz de 3 sobre 2 vezes A raiz de 3 sobre 2. Então vai dar A quadrado vezes 3 sobre 4, vezes o cosseno de alfa. Ok? Você vê que a gente pode cortar o A quadrado, né? O A quadrado aqui, divide tudo por A quadrado, então vai ficar 1 desse lado, né? E você pode cortar o A quadrado. Bem, então vai ficar, vamos de vermelho, vai ficar 1 aqui. E aqui vai ficar 3 quartos mais 3 quartos. 6 quartos, né? Que é 3 meios. E aqui também, 2 vezes 3 sobre 4. Vai dar 3 meios cosseno de alfa. Então, esse cara vem para cá positivo. E 3 meios menos 1 vai dar meio, né? Então, corto 2 com 2, cosseno de alfa é 1/3, alternativa C. Então, essa foi a primeira questão. Vamos para a próxima. Segunda questão, um copo cônico equilátero, medida da geratriz igual à medida do diâmetro da base, está inicialmente cheio de água. Uma esfera impermeável é delicadamente colocada nesse copo, ficando totalmente submersa, como indicado na figura. A esfera está inscrita no cone. A fração da quantidade de água derramada nesse processo em relação ao total inicial de água no copo será D. Então, cone equilátero significa o quê? Significa que a geratriz, essa linha geratriz, é igual ao diâmetro da base. Então, note que se você destacar essas 3 linhas aqui, essa figura é um triângulo equilátero, tá bem? Então, você tem uma esfera no interior de um cone, mas você tem que interpretar ali, né, o que vai te ajudar a enxergar o triângulo equilátero e um círculo inscrito nele. E aqui ele fala, né, ele dá esse detalhezinho aqui, que a esfera está inscrita no cone, quer dizer que a esfera está tangenciando o cone nessa superfície aqui, né, na superfície da água, e está também encostando na lateral do cone. Tá bem? Isso significa tangenciar, encostar o máximo possível.
Bom, e aí eu quero a fração da quantidade de água derramada. Então ele destaca aqui que a esfera foi colocada delicadamente. O copo estava cheio de água, a esfera foi colocada aí delicadamente, de modo que a água foi saindo, enquanto a esfera ia entrando de modo suave, né? Sem formar ondas que fariam cair mais água do que o necessário. Tá bem? Então isso que a gente tem que interpretar, pensar na questão. Então, o volume de água que foi derramado é justamente o volume da esfera, né? A esfera, o espaço que a esfera está ocupando no copo, anteriormente estava ocupado por água que foi derramada então. Tá? Então, o volume da água derramada é o volume da esfera. Precisamos ver então qual é a relação entre o volume da esfera, o volume da água derramada, em relação ao total de água, né? Total inicial de água, ou seja, o volume do copo. Belezinha? Então vamos lá. Se a gente traçar a altura aqui, então enxerguem o triângulo equilátero que a gente tinha comentado. Então essa é a altura do triângulo equilátero. E a gente sabe que o raio da circunferência inscrita no triângulo equilátero, ele mede 1/3 da altura. Lembra desse fato da geometria plana? Tá? Dá para demonstrar isso aqui também, fazer uma semelhança, tal, mas você já pode usar isso direto, né? O raio da esfera, vamos chamar de R', o raio da esfera é 1/3 da altura do triângulo equilátero, né? Ou do cone, nesse caso. Belezinha? Bem, e aí chamando o raio da esfera de R', o raio da base do cone de R', certo? A geratriz aqui vai ser, lembra, 2R', né? Geratriz é igual ao diâmetro da base. Então a geratriz é igual a 2R'. De modo que o lado do triângulo equilátero então é 2R', e a altura, portanto, será lado raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura é R raiz de 3. Então, o raio da esfera será 1/3 de R raiz de 3. Então já temos tudo para calcular o volume do cone e da esfera, né? Tudo em função do raio da base do cone. Tá bem? Então vamos lá. O volume da esfera. O volume do cone primeiro. Volume do cone. Então o volume do cone será 1/3 da área da base, πr², vezes a altura, que é o hzinho. Tá? A altura é o hzinho que está aqui, né? E aí no lugar do hzinho a gente pode escrever R raiz de 3. De modo então que o volume do cone, dando uma ajeitadinha na conta, vai ficar raiz de 3 sobre 3 π raio ao cubo. Raio da base do cone. E o volume da esfera? Vamos até mudar a cor aqui. Volume da esfera, formulinha, 4/3 de πr², mas o raio da esfera, né? R'inho, que a gente chama de R'inho, o raio da esfera. Só que o R'inho é esse cara aqui, né? É 1/3 de R raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3 vezes R. Então, o volume da esfera será 4/3 de π, raiz de 3 sobre 3 R' ao cubo. Então, o volume da esfera será 4/3 de π. Raiz de 3 ao cubo vai ficar 3 raiz de 3. R³ sobre 3 ao cubo é 27, né? Você pode escrever 27 como 9 vezes 3. Então, dá para cortar esse 3 com esse 3. E aqui eu já vou ajeitar de um jeito conveniente, quer ver? Volume da esfera, então, vai ser quanto? Eu vou copiar esse 4 e o 9 aqui. 4 sobre 9 vezes π, ó, quem está em cima? Π, raiz de 3 e R³, né? O π, o raiz de 3 e o R³. E eu vou copiar nessa ordem. Raiz de 3, π, R³. E aí tem esse 3 que ainda não foi pego, né? O 4 e o 9 estão aqui, né? O 4 e o 9. Falta esse 3 aqui embaixo. E por que eu fiz desse jeito? Porque olha quem apareceu aqui, né? O volume do copo. O volume do cone. Então o que está escrito aqui? O volume da esfera é 4/9 do volume do copo. Então a fração da quantidade de água derramada, que é o volume da esfera, é 4/9 do volume total, do volume inicial de água. Alternativa B.
Belezinha? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, mande sua dúvida. Vamos continuar no próximo vídeo a correção, ok? Então paramos esse por aqui.